Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje, gente, a gente tem um tema para falar, que ele é relevante, ele é urgente, né? A gente vai falar aqui de gestão e diversidade, mas não é qualquer pessoa que vai falar disso, né? Eu conheço a Roberta, né? A Roberta é formadora, né? A gente atua juntas aí como formadora, e eu tenho uma admiração profunda, assim, pelo jeito dela de falar, o jeito dela de pensar, né? E a gente sabe que como educadores, como gestores, a gente tem essa responsabilidade de criar ambientes que sejam acolhedores e que sejam respeitosos, né? Tanto para os estudantes que estão ali, mas também para as pessoas que trabalham ali no espaço. E a gente tem que olhar para esse respeito aí às diferenças e incentivar uma convivência que seja saudável e plural. E a Roberta Braga, né? Ela tem uma trajetória longa aí na educação, já passou pela gestão pedagógica, já passou pela educação infantil para os anos iniciais, também atua na formação de professores, como eu disse, e ela é uma voz ativa aí na discussão do currículo e na diversidade aí nas escolas. E eu já combinei com ela que a gente ia começar começando. Então, vou mandar aqui a primeira pergunta. Roberta, a gente sabe que a formação de equipes de alta performance é uma das suas áreas de especialização. Eu quero saber como que você enxerga o papel da gestão pedagógica na criação de ambientes que valorizem a diversidade e que práticas concretas os gestores podem adotar para garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. Roberta Braga, professora Roberta Braga, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, Má. Primeiro eu queria te agradecer e dizer que eu estou muito feliz de participar dessa conversa com você. Admiro demais seu trabalho e fiquei muito lisonjeada com o convite. Agradeço demais a participação e espero poder contribuir de fato aí para a gente ampliar os diálogos da educação e de repente pensar outras formas, né? Eu sempre busco estudar muito. Eu acho que na educação a gente não para e essa questão da gestão é uma questão muito ativa. E muito difícil mesmo de lidar, principalmente quando a gente se relaciona com a diversidade. Então, eu acho que quando a gente pensa em equipe de alta performance, a gente pensa numa equipe que trabalha sozinha, que consegue tomar decisões por conta própria, refletir sobre essas decisões e seguir no caminho que foi construído, que foi formado para isso. E eu acho que o papel da gestão é ser exemplo. Eu não consigo pensar numa gestão de equipes em que você não é o exemplo. Então, não é o famoso, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, é exatamente o oposto. A gente precisa de pessoas que sejam um exemplo. Então, que diante da dificuldade, porque nem sempre é fácil lidar com a diversidade que a gente vai enfrentando em qualquer espaço de gestão. E aí eu estou pensando na sala de aula, na coordenação pedagógica, na direção escolar. Então, em qualquer espaço, a gente precisa pensar, respeitar a diversidade, mas nem sempre isso é fácil, porque não é uma coisa que construímos habitualmente, é uma discussão recente que vem chegando nas escolas, né? Então, eu acho que a postura do gestor de verdadeiramente respeitar, verdadeiramente ouvir, e diversas vezes verdadeiramente dizer, não sei, vamos pensar junto como a gente vai lidar com isso, como a gente vai construir. E uma coisa que eu acho importantíssima é a cultura daquele espaço que você está vivendo, né? Então, ter uma cara, uma característica, porque aí as pessoas vão conseguir tomar decisões a partir dessa cara e dessa característica. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente percorre quando a gente pensa em equipes de alta performance. E eu não estou falando de ser, uau, excelente, não. É de ter uma performance adequada, saber solucionar problemas, ter a melhor postura naquele momento e refletir sobre aquela postura, para saber se você está no caminho certo ou se não. Na próxima, vamos tentar de outro jeito. Então, acho que a gente constrói um pouquinho através desse exemplo, dessa cultura mesmo. E Rô, é muito legal você trazer essa perspectiva, né? O nosso público aqui é de docentes, mas também tem muito graduando que assiste a conversa de classe e que ainda vai chegar no mercado de trabalho, né? E eu sempre falo que, às vezes, a pessoa vai sendo levada para a gestão sem refletir, né? Sobre alguns
requisitos, né, ou algumas predisposições que a gente precisa ter quando a gente está aí nesse lugar, né? E acho que entra um pouquinho nisso que você falou. E eu estava olhando aqui para a sua formação, você tem experiência tanto na rede pública quanto na rede particular de ensino. E eu acho que isso te dá uma visão ampla sobre os desafios na implementação de políticas de diversidade. Na sua opinião, qual que você acha que são as principais barreiras que os gestores enfrentam na prática? E como que você daria dicas aí para que possam ser superadas essas barreiras? Olha, eu acho que tem algumas barreiras que aparecem em todos os âmbitos, seja no público, seja no privado. Uma delas é a resistência, né? A gente pegou um jargão que diz que esse mundo está muito chato, tudo é problema, nada a gente pode dizer. E não é bem assim, né? É o se colocar no lugar do outro, é ter a consciência daquilo que você está fazendo, que eu acho que antes a gente não tinha. Ficava muito no sempre foi assim. Então, eu acho que a resistência é um ponto-chave dessa implementação. A gente encontra muita resistência. Eu acho que também aparece algumas vezes um ciúminho, sabe, Má? Aquela coisa de, o outro professor está fazendo assim, mas é porque ele é aparecido, ou porque ele quer ter destaque de alguma maneira. Então, eu acho que o ciúme entre a equipe também aparece como uma questão que o gestor precisa enfrentar. E o ciúme aí a gente volta para aquilo. Na sala de aula também, entre um aluno e outro, muitas vezes isso acontece, né? Então, eu tento transferir sempre para todas as esferas possíveis da gestão, porque o professor em sala de aula está fazendo a gestão daquela sala e ele precisa ser formado para isso também, porque a diversidade está lá na sala de aula também, né? Não é só enquanto equipe de gestão formadora de professores, eu acho que aparece em todos os âmbitos. E o exemplo, né? Eu acho que, de volta na questão da cultura, os professores seguem muito o exemplo e muito o exemplo da cultura escolar que se coloca. Então, eu acho que esses são os principais desafios. Eu sempre trabalho muito com a questão da reflexão das práticas. Eu acho que a gente só começa a perceber quando a gente se ouve o outro e reflete sobre aquilo que a gente está fazendo. Até pensando no sentido de, se eu fizer diferente, que resultado eu vou ter? Ele é mais adequado? Ele é menos adequado? Então, eu acho que para implantar isso, você precisa, de fato, ser o exemplo, mas você precisa refletir. Né? Eu sempre penso que o trabalho do professor e da gestão, porque muitas vezes a gente está gestor em sentido de cargo, de coordenação pedagógica, de direção, mas somos professores, né? Essa é a nossa formação. Então, refletir mesmo as boas práticas, o que a gente está fazendo, como estamos fazendo. E o gestor não é o dono da razão. Eu acho isso muito importante. Muitas vezes essa reflexão parte do próprio grupo. Né? Então, perceber esses momentos, estar atento a esses momentos e ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente ouve o outro, você ouve coisas que você está preparado para intervir, para reagir, e às vezes não. Às vezes, ali naquele momento, você tem que tomar uma decisão de intervenção que vai conduzir o grupo para uma situação mais tranquila, para uma situação mais compreensível do que é a diversidade, ou de como lidar com a diversidade naquele grupo. Aceitar o diferente é muito difícil, né? E aí eu fico pensando nos começos de anos e de semestres, com chegadas de pessoas novas, sejam alunos, sejam professores. Então, como que a gente vai trazer essa pessoa para o contexto e deixar que a voz dela também seja ouvida, junto com a dos outros. Então, é um movimento intenso, né? É uma via de mão dupla que acontece ali o tempo todo e que passa muito pela formação. E uma formação que não seja, vamos apresentar um PowerPoint e te contar direitinho como faz. Não, uma formação que ele se coloque naquele lugar e que ele perceba, poxa, nessa situação, como eu devo agir, ou como eu ajo e que resultado eu tenho. Então, eu sempre acho que é muito no caminho da formação, mas da formação vivencial, não só da formação falada. E Rô, eu estava pensando aqui, né, enquanto você falava, às vezes, né, essa visão de diversidade é quase como se fosse um tema à parte, né? Fica quase que um complemento aí do currículo regular. Como que você acha que a gente consegue garantir que a valorização da diversidade esteja integrada de forma orgânica ao currículo da escola, né? Seja assim, parte da cultura mesmo escolar, e não seja apenas um projeto ou atividade pontual?
Eu acho que nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado com o planejamento, porque eu acho que essa segregação começa justamente no planejamento. É o momento que a gente fala, planejei o ano todo, agora eu vou falar de diversidade, agora eu vou falar de relações étnico-raciais, enfim. Então, eu acho que o planejamento é o primeiro lugar onde aparece essa segmentação e é onde a gente tem que cuidar. Eu também penso que é um cuidado muito detalhado. Desde a hora que você vai apresentar uma atividade para uma criança, você tem ali exemplos de diversidade, você está projetando uma coisa que já é culturalmente estabelecida, que cuidado você tem na apresentação, seja de um tema, de uma atividade, de um exercício ou de uma proposta, né? Então, eu acho que a inclusão precisa ser, e aí eu penso em todos os âmbitos, vivenciada na prática. Então, desde refletir sobre aquilo que a gente está oferecendo, até mesmo como a gente lida com essas situações. Porque, às vezes, um professor numa sala de aula consegue resolver muito bem uma disputa por brinquedo, uma briga, mas quando aparece alguma questão que foge ali, que é uma opinião diferente, ou que alguma criança, eu vivo muito isso na escola particular, alguma criança que traz uma opinião mais formativa que as demais, ou mais profunda naquele assunto, porque a família aborda com ela, e às vezes aquilo dá uma paralisada que o professor não consegue trabalhar com naturalidade. E aí, de novo, eu acho que a gente volta na formação. Na verdade, o papel da gestão, ele é sempre formativo, seja a gestão de sala ou a gestão de equipe. E a gente não pode fugir disso no sentido de dar esse subsídio para que os nossos professores, os nossos alunos consigam lidar e consigam trabalhar isso com naturalidade. E tem que ser uma coisa natural para a gente também, né? Então, assim, não conhecemos tudo. Então, vamos buscar conhecer, vamos sentar lá com a equipe. Gente, que tema que agora a gente precisa trazer, abordar para conseguir lidar melhor com os nossos alunos. E, às vezes, isso é um tema por classe. Aquela sala tem uma dificuldade pontual com um determinado tema. Então, para aquela sala, vamos pensar como a gente vai incluir isso no planejamento, mas eu acho que cuidar do ser natural, né, daquilo fazer parte de uma discussão como qualquer outra discussão, e não ser segmentado. Hoje, para tudo que a gente vai fazer um projetinho sobre racismo, não. Isso tem que estar no currículo diário, né? Tem que ser pensado diariamente. E tem que ser olhado qual é a diversidade que eu tenho. Eu acho que essa análise de cenário também é uma questão bastante importante. Eu promovo ali a diversidade, ou minha escola promove? Se não promove, tem formas de promover? E como que eu lido quando surgir essa questão? Né? Eu acho que é um pouquinho o caminho. E sempre iniciar pelo planejamento. São dois alicerces ali, né? O planejamento e a formação. E aproveitando, Rô, que você entrou, né, um pouco mais a fundo nessa questão da formação, você, por exemplo, já trabalhou diretamente na formação de professores, implementando programas como, por exemplo, o Ler e Escrever, né? Eu queria que, até para a gente finalizar, que você falasse um pouquinho mais como que a formação continuada dos docentes pode impactar a maneira como a diversidade é tratada na sala de aula, e se você acredita que os gestores e as gestoras têm um papel ativo em promover essa formação e como que isso pode ser feito de forma eficaz. Eu acho que os gestores têm sim um papel ativo, e aí a gente volta na discussão do exemplo, né? Então não adianta ser uma gestão que se diz, que se coloca, mas não se faz. Então, a gestão também ter um plano e um planejamento de formação dos professores vai impactar bastante. A gente precisa de um direcionamento. Eu acho que o impacto real só acontece se ele é vivido, se ele é vivenciado. E ele precisa ser bem abordado. E isso quer dizer abordar com cuidado, né? Porque falas como essa de o mundo tá chato, elas vão aparecer, e elas vão aparecer o tempo todo. E tudo bem, porque também é uma fala que a gente precisa respeitar e trabalhar. Não adianta só dizer, não tá tudo bem, o mundo não é chato, você tá errado. A gente não se percebe errado pelo que o outro diz. A gente se percebe errado ou certo pelas reflexões que a gente tem no dia a dia, pelas situações que se colocam. E é engraçado porque não tem uma receitinha pronta. Olha,
hoje, bem nessa hora, vai acontecer essa coisa e você precisa lidar assim. Não, as situações surgem no dia a dia, na vivência da sala de aula, e inclusive sendo reflexo das ações e das experiências de aprendizagem que a gente impõe ou coloca para as crianças, né? Que a gente propõe, na verdade, para as crianças. Então, e eu acho que trazer isso é muito importante. Quando a gente fala de reflexão de boas práticas, é isso, contar para o meu colega o que aconteceu, como eu lidei com aquilo, e aquela perguntinha, sabe? Você faria igual? E a gente ter uma cultura de formação que permita ao outro, sendo próximo ou não, mas com esse respeito do colega de trabalho, dizer, olha, eu não faria. Você pensou em fazer dessa maneira? Você acha que daria certo? Que resposta você acha que essa turma daria para você? E aí a turma de professores ou a turma de alunos, né? Então, isso se estende para a gestão escolar, né? A gente não pode ter uma coordenação pedagógica que consegue conduzir esse processo e uma direção, por exemplo, que não consegue, ou vice-versa. Você está fazendo todo um trabalho ali, mas o professor não reflete isso na sala de aula. E se não reflete, será que essa formação de fato está sendo eficaz, de fato está tocando naquele professor e trazendo essas questões à tona? Eu acho que a gente tem um longo percurso ainda, né, Mai? E eu acho que faz parte da ação docente, o estudar sempre, o correr atrás, o buscar, mas refletir sobre aquilo e às vezes fazer uma coisa que é difícil, que é dizer, gente, eu não sei o que fazer na situação. E mesmo quem está na gestão, muitas vezes vai pensar isso. E de repente levar para o grupo e falar, e aí? Vamos tentar construir junto essa solução? Então, uma escola sem informação é uma escola que não cria essa cultura, né, que não vai conseguir desenvolver plenamente, e claro, respeitando cada um o seu limite, o seu conhecimento, as suas próprias habilidades, mas caminhando numa mesma direção, né? Eu acho que hoje a gente não pode mais negar que a diversidade é uma pauta que tem que ser trabalhada, que precisa ser trabalhada até quando a gente pensa em futuro de nação, em futuro de criança, sabe? Não é só que crianças queremos deixar para esse mundo, que mundo queremos deixar para essa criança, mas é um conjunto, não existe um sem o outro. Né? Acho que é um pouquinho nesse caminho, é o que a gente tenta construir na sala de aula e na escola diariamente, né? A escola é um ambiente muito... Acho que por isso que a gente gosta muito da escola, né, Má? Porque ela não tem uma regrinha a ser seguida, aliás, as que tem não tem característica, né? Porque é essa vivência do dia a dia e essa aprendizagem do dia a dia. Claro que existe toda uma base teórica que a gente traz, que a gente estuda, que a gente corre atrás, mas existe essa coisa do susto, né? Do imprevisto, do vamos lidar com isso, vamos fazer isso juntos, vamos errar, vamos acertar e vamos caminhar na direção de uma educação que realmente a gente acredita. Oh, que mensagem maravilhosa, né? Para a gente finalizar aí a entrevista. Eu queria agradecer a sua generosidade, né? E essa beleza que você traz, né? Que esse impacto o que a gente vai mexer agora na escola, acho que a Rô falou uma coisa tão linda. Não tem a ver só com o futuro, tem a ver com agora também, né? Porque às vezes a gente pensa no futuro daqui 10 anos, mas quando você começa ali na educação infantil, o seu futuro vai ser o ano que vem. O ano que vem você já vai estar vendo, né? Você vai estar colhendo aí esses frutos, e isso é uma coisa muito interessante. Eu quero te agradecer mais uma vez pela entrevista maravilhosa, foi linda. E queria saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aí para o pessoal. Quero sim. Má, primeiro eu queria dizer que é sempre uma delícia conversar com você. Você é uma pessoa encantadora, apaixonante. Esse seu amor pela educação impacta na gente. É uma delícia ouvir todas as conversas de classe que você vem fazendo. A gente sempre aprende um pouquinho. E eu acho que a mensagem seria cuidar do olhar. Né, não cair nessa rotina, porque eu fui aluna do professor Mário Sérgio Cortella, não sei nem se eu posso citar, mas ele dizia uma coisa muito importante, que é as pessoas na educação cansam juntas e descansam juntas, né? Não tem aquele equilíbrio de empresa que quando um descansa, o outro está cansado, aí vai ajustando. A gente faz tudo muito junto. Então a gente precisa tomar cuidado para que o nosso olhar não se perca nesse cansaço, nessa rotina, e que a gente sempre tenha esse discernimento para parar, pensar, refletir e agir de acordo com a educação que a gente acredita mesmo. Ai, que lindo, né? Que mensagem maravilhosa. Obrigada mais uma vez.
E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!